Janja da Silva deu entrevista, então. As declarações da primeira-dama, Janja, voltaram a alimentar o debate sobre os limites da sua atuação no governo federal. Em entrevista, a Daniela Lima, uma jornalista já conhecida, pode-se dizer quase bastante alinhada, amiga de Lula, que já conduziu algumas entrevistas com o presidente também, sempre bastante favoráveis, com perguntas tranquilas para essas figuras. Janja afirmou nessa conversa que o Brasil nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse efetivamente, meu Deus, e atribuiu as críticas que recebe ao preconceito de classe e à misoginia. Paula Camacho acompanhou a entrevista toda, pode destacar para a gente alguns pontos por aqui, inclusive esses que eu trouxe. Janja disse também que participa diariamente de reuniões, agendas e viagens oficiais ligadas a temas como combate à fome, pobreza menstrual. Ao comentar as críticas de custos de suas viagens intermináveis e internacionais, sempre com muito luxo, Janja negou irregularidades e afirmou que hotéis e passagens em classe executiva seguem os protocolos adotados por autoridades brasileiras. Misoginia, preconceito contra a mulher, essas críticas. Olha, dona Janja da Silva, ela fez fake news. Eu tenho que admitir isso aqui, ela fez fake news, porque ela disse que a internet chama ela de gastadeira. Eu, particularmente, nunca vi ninguém chamar ela de gastadeira. Por outro lado, já vi diversas pessoas, tipo eu, chamar ela de esbanja, né? É um nome ali que combina muito, tanto com o nome, né, com as letras do nome dela, quanto com as atitudes dela. Porque vamos lembrar algumas coisas. A dona Janja da Silva, ela disse nessa entrevista que ela não viaja de econômica porque não pode. Então ela viaja de executiva para a segurança dela. Ela nem gostaria de ter seguranças, ela tem ali porque é obrigada, coitadinha, ela é obrigada a ter seguranças. Que coisa mais terrível, né? Mas vamos lembrar que ela não viaja de executiva, ela viaja de jatinho da FAB. Lembra quando ela viajou com o jatinho da FAB a São Paulo para ir ao ginecologista? Pois é, você pagou. E quando ela viajou com o jatinho da FAB para ir visitar a escola de samba que estava homenageando o Lula este ano? Você também pagou. Então, Janja, ela praticou ali uma fake news. Ela disse que viajava de executiva, mas na verdade é jatinho da FAB. É um pouco mais chique, né? Porque ela é uma primeira-dama que trabalha muito, né? E sobre o trabalho, ela disse que trabalha principalmente em combate à fome e em defesa das mulheres. Ela enfatizou muito bem isso. Mas eu fico me perguntando se ela trabalha tão arduamente assim para defender as mulheres, por que no governo do marido dela, que teve recorde de feminicídios este ano? Ou seja, é esse o trabalho tão bom que ela está fazendo? Acho que está complicado isso aí, né? Questionável. Ela também disse que ela procura sempre se hospedar em embaixadas para economizar dinheiro público. Sim, dona Janja da Silva, a mesma que ficou hospedada no hotel junto com o presidente na França e teria custado ali mais de R$1 milhão. Ela que foi a Seul, na Coreia do Sul, recentemente também, durante esse mandato do presidente Lula, e ficou numa diária ali, num hotel de luxo, com diárias de até R$8 mil. Ela também ficou em hotéis na Itália com diárias de até R$71 mil. Ou seja, quais embaixadas? Eu fiquei me perguntando quais embaixadas ela ficou, porque as notícias que nós temos é justamente hotéis de luxo que ela fica hospedada. Então, é muito curioso. E para finalizar tudo isso, ela chamou de misoginia quem reclama da gastança dela. Você viu? Você que paga imposto, que trabalha 5 meses do ano exclusivamente para pagar impostos, ela que usa esses impostos sem transparência, porque o presidente Lula tirou a transparência dos gastos da primeira-dama, e você que reclama nas redes sociais, ela classifica isso como misoginia. Muito curiosamente, né, coincidentemente, o PL da misoginia está aí para ser aprovado, né? Dona Tabata Amaral, deputada federal, está agindo internamente para que seja aprovado, pasme, antes da eleição. Fico me perguntando por quê. Que coincidência maravilhosa, né? Será que elas não querem que as pessoas na internet fiquem falando, olha, dona Janja, eu não gostaria que você estivesse gastando meu dinheiro com viagens luxuosas ao redor do mundo. Será que elas gostariam que isso fosse classificado como misoginia? Antes da eleição,
para possivelmente ajudar o presidente Lula? Fica o questionamento. É um governo que já ultrapassou todos os limites de orçamento possíveis, que gasta sem freios, que gasta muito mais do que tem, situação difícil do país, que precisaria enxugar muito gastos excessivos e principalmente desnecessários. Procurando aqui, eu dei uma olhada, a Janja já realizou desde o começo desse terceiro mandato de Lula mais de 38 viagens, são mais de 170 dias fora do Brasil. Matéria aqui da revista Oeste, mais de 2024, gabinete, que ela chegou a ter gabinete de Janja, custa quase 2 milhões por ano. Quer dizer, Ludmila Lins Grilo agora, já que combate a fome, por que não mandou leite em pó para o Nordeste, não ajudou a reconstruir Rio Grande do Sul, por que não manda roupas para Norte e Nordeste especialmente também? São tantas as áreas brasileiras, né, que precisam de ajuda urgente, melhores escolas, melhores condições de saúde, enfim, não precisa nem ir muito longe, porque as principais capitais também têm suas grandes deficiências. Mas, enfim, ela diz que uma primeira-dama nunca trabalhou tanto, mas em que momento ela foi eleita? Por isso ela dá entrevista em ambientes controlados, né? Porque fora do ambiente controlado perguntariam isso para ela. Para que ir nessas viagens? Quem te elegeu? Quem pediu para você interferir em temas como censura, falando da China? E já que considera misoginia, já vai dando sinais para daqui a pouco, quando se tornar lei, falar mal dos gastos da Janjas? Pode ser preso, é isso, Ludmila? Então, a Janja, o problema é justamente esse, ela não tem cargo eletivo, ela nunca se elegeu a rigorosamente nada, e ela, além disso, ela não tem um cargo formal na estrutura da administração pública. Ela não é concursada, então ela não é uma servidora pública, né, formalizada, e ela também não tem um cargo em comissão. No caso, se fosse comissionada pelo Lula, aí daria nepotismo, né? Não poderia. Mas ela também não tem cargo em comissão em nenhuma outra administração pública estadual, por exemplo, nem municipal. Ela simplesmente é a Janja, é a esposa do Lula, simples assim. E eu estava pegando aqui alguns dados sobre esse gabinete dela. Ela teria, pelo menos até bem pouco tempo, as matérias divulgaram que ela tinha 8 pessoas trabalhando com ela, e não é dinheiro dela que ela tira do salário dela, porque aparentemente ela não tem um emprego formal. Então, aparentemente ela não tem renda, a não ser que ela seja herdeira ou que ela seja uma pessoa muito rica. Então, eu suponho que esse dinheiro esteja saindo dos cofres públicos. E essas 8 pessoas, ali tem fotógrafo, tem ajudante de ordens, tem todo tipo de serviçal ali para cumprir as tarefas que ela determina. E a folha salarial dessas pessoas ficaria, por mês, em torno de 118 mil todo mês, para pagar 8 funcionários, sendo que ela não é, repito, não é servidora pública concursada e nem comissionada. Ela não é nada, ela é a mulher do Lula. Então, eu gostaria de indagar ao Tribunal de Contas da União em que categoria, porque tem que ter uma categoria dessa despesa, em que categoria essa despesa se enquadra. Ali na contabilidade pública, como eles estão categorizando esses gastos com o gabinete da Janja? E veja, não são só esses 8 funcionários. Não são só 118 mil reais de folha de pagamento por mês, que são os gastos de viagem também. Então aqui, pelo que eu apurei das últimas informações, isso chega a mais ou menos 2 milhões de reais por ano, que eu suponho que estejam saindo dos cofres públicos. Então isso precisa ficar claro. Está saindo do cofre público? E se está, a que título, uma vez que ela não é servidora pública, nem concursada e nem comissionada? O TCU precisaria se manifestar em relação a isso. Eu não sei se algum parlamentar já fez alguma representação nesse sentido, e se fez, se já houve alguma decisão, pelo menos eu estou investigando aqui, até agora eu não achei. Então isso precisa esclarecer. Os parlamentares, especialmente os de direita, deveriam ficar ali em cima do TCU para que ele se manifestasse.
são legais ou ilegais esses gastos da Janja com dinheiro público? É, bem por aí, viu? E eu tô aqui também puxando algumas das, vamos chamar de gafe, de ignorância, não sei muito bem, porque Janja tem um português sofrido, erra sempre que fala em seus discursos de forma a doer os ouvidos, erros básicos de português, para uma primeira-dama tão qualificada como se diz, e se mete em assuntos que, Ludmilla falando, não foi eleita para nada, para que gabinete, assessores que viajam com ela, enfim. Aí relembram aqui quando ela xingou Elon Musk, veja só, né, comparar os feitos de Elon Musk aos de Janja, Bianca, quando ela na reunião com Xi Jinping, imagine, falou para o líder chinês sobre mandar um censor aqui para o Brasil para ajudar a aplicar censura por aqui. Também uma declaração aqui, são tantas outras, a matéria traz aqui em entrevista à CNN, ela afirmou ser irresponsável com a vida do presidente da República, e eu não estou falando do presidente Lula, eu estou falando do presidente do Brasil, quer dizer, ela é toda confusa, e na COP30 que ela organizou também, ou colaborou na organização, a gente acompanhou o desastre que foi, e declarações dela dizendo sem as mulheres não teria uma árvore na floresta. Olha lá a COP30, que foi assim motivo de sarro no mundo todo. A Janja, assim, ela está sempre fazendo essas aparições e a gente até acha divertido, porque ela sempre rende boas gargalhadas. Agora, presta atenção no que ela falou aqui. Uma das coisas que precisa também te chocar é como ela não respeita a honra de qualquer uma das ex-primeiras damas que esse país teve, e inclusive a dona Marisa Letícia, sua antecessora nesse posto, né, nesse cargo de ser a esposa do Lula, porque ela era uma mulher, por mais que a gente, né, não concorde, pense completamente diferente, mas era uma mulher discreta, diferente. Ela não era uma mulher aparecida como é a Janja, ela não saía falando, dando entrevista, mandando um, né, Elon Musk, fuck you, como ela fez. Era uma mulher que, pelo menos respeito, ela impunha por sua postura, por seu jeito de ser. Agora, a Janja é a segunda, né, esposa do Lula, ela passa por cima, ela atropela a honra dessas outras mulheres, inclusive a dona Marisa Letícia, mas não apenas ela, né? Porque, assim, primeiro que existem outras primeiras-damas que realmente fizeram um trabalho diferenciado. Por exemplo, inclusive até falando sobre a Ruth Cardoso, que foi, né, foi a esposa, né, do Fernando Henrique Cardoso. Ela, que era antropóloga, PhD pela USP, criou a comunidade solidária, morreu com o marido ainda vivo e respeitada por grande parte aí da sociedade. Teve também a Sara Kubitschek, que fundou a rede de hospitais Sara, que ainda atende até os nossos dias milhões de pessoas de graça. Também Dona Neuza, que foi a mulher do Sarney, uma mulher discreta. Teve ainda a Michele Bolsonaro, que realmente atuou de uma maneira, assim, muito transparente e muito respeitosa, né? Uma postura completamente diferente. Não saía falando palavrão por aí. A Janja não. A Janja é desbocada. A imprensa, que é amiga, né, acha que isso é o máximo, acha que é espontaneidade. Olha que mulher, né, mulher, nossa, corajosa. Não é coragem, é baixeza mesmo, assim, sabe? É falta de educação. Porque até a gente aqui fica, às vezes, com vontade de falar poucas e boas, mas a gente tem o quê? Postura. Toda mulher precisa de postura. A Janja não tem postura e ela é a nossa primeira-dama. Agora, Michele Bolsonaro foi a única que aprendeu Libras para receber os surdos no Planalto. É uma coisa impressionante, é uma coisa que nos chama a atenção. É diferente, né? A linha ali que rege os valores, os princípios. E a Janja parece, pelo menos parece, não ter muito isso aí, não. Paula, quer relembrar mais um pouquinho de como o Janja especialmente conheceu o Lula? E encontrei uma matéria aqui que traz algumas das principais gafes dela. Estão lembrando quando ela falou faraona, quando ela vazou imagens do carro alegórico da escola de samba que iam desfilar, da Portela, antes da hora. A dancinha dela chegando à Índia, quando o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água. E alguns outros pontos aqui, como em entrevista à CNN Internacional, ela falou que ela tinha um papel importante no governo brasileiro e com total autonomia. E também quando
participando de uma entrevista, falaram sobre o Janja Palusa, ela respondeu assim, abro aspas, não, filha, é Aliança Global contra a Fome e Pobreza. Vamos ver se você consegue entender a mensagem, tá? Pois é, ela tá faltando uma pílula vermelha dela, é? né? A pílula vermelha que realmente ninguém nunca vai esquecer. Mas a senhora Janja da Silva, ela fez o burrinho dela, né? Ela que visitou, conheceu, né? Começou o seu romance com o presidente Lula já lá na cadeia, né? Lá na cadeia, pensando no futuro, realmente uma mulher visionária, pensando lá na frente, ela teria trocado ali, segundo ela mesma, numa outra entrevista também com a Daniela Lima, disse que ela trocou mais de 500 cartas com o presidente Lula, que ela guarda essas cartas como uma lembrança e que o amor dela floresceu ali junto com ele durante aquele momento difícil que ele estava passando enquanto estava preso e agora primeira-dama da República. Então, ela estava vendo ali o futuro, né? Já estava imaginando que um dia ele voltaria, segundo Alckmin, à cena do crime e já fez o pezinho de meia dela ali, já ficou ali do ladinho. Mas, sinceramente, tudo isso, vamos ser sinceros, é culpa dela. Ela que buscou esse protagonismo, ela que buscou viajar até mesmo mais que o próprio presidente Lula. É preciso tudo isso? É preciso dar tantas entrevistas? É preciso tentar dizer ao mundo que trabalha, né? Porque se ela realmente trabalhasse, ela não precisava falar. Gente, quando você faz alguma coisa, as pessoas percebem, você não precisa ficar dizendo para a pessoa que você faz aquilo. As pessoas simplesmente percebem. Ou seja, o fato dela ficar dizendo que ela trabalha quer dizer que as pessoas não enxergam isso. Ou seja, ela busca um protagonismo e quando ela consegue esse protagonismo, ela pegando no pé dela e que, inclusive, a mídia estrangeira, internacional, a busca muito mais do que a mídia nacional, porque a mídia nacional só busca ela para fofoca. Fico me perguntando por quê, né, Adri? Posso chamar o break? Só um instante, estou vendo aqui também que quando ela chegou no Palácio do Alvorada, ela falou que Michele Bolsonaro tinha roubado todos os móveis de lá, levado tudo e investiu, bem entre aspas, né? Será que queríamos? 26 milhões de reais em sofás, tapetes, persianas e reformas. E por fim, lembra quando aquele homem provocou um ataque ali na Praça dos Três Poderes? Ele acabou morrendo, inclusive, dentro ali da própria explosão? Pois olha a declaração dela. O bestão lá acabou se matando com fogos de artifício. Quer dizer, é muito preocupante realmente a imagem dessa mulher para o Brasil, esses pitacos, essas participações indevidas e indesejadas no governo brasileiro já numa situação atual tão delicada.